Muito bem, pessoal, vamos a mais vídeo aqui, cara, de história, provinha da URT 2025. Quem fala você aqui é o professor Santos Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeirinha. Olha só, uma questão de história com mega texto, até parece Enem. Então, não vamos ler o texto inicialmente, vamos fazer o quê? Vamos para as respostas. Vamos ler a pergunta, vamos ver as respostas e a gente tenta encaixar elas lá no texto, olha só. O texto acima faz menção à espiritualidade dos povos originários a partir do manto Tupinambá, que do século XVII ao século XXI ficou sob posse dinamarquesa. O manto foi devolvido ao Brasil apenas em 2024. Tá, então, falando sobre algo espiritual do manto Tupinambá, que estava na Dinamarca e volta ao Brasil em 2024. A partir desse caso, desconhecimento sobre a colonização europeia e a espiritualidade dos povos originários daquele período, a alternativa correta. A gente não leu o texto ainda, vamos ver aqui. A colonização europeia nas Américas foi estruturada na exploração dos povos originários, cuja escravidão foi baseada no respeito às práticas religiosas. Cara, sem ler o texto, tu acha que quando eles escravizaram os indígenas aqui no Brasil, eles respeitaram as práticas religiosas? Fala sério, né? Pelo amor de Deus. Talvez até no texto tenha alguma coisa falando sobre isso. Acho que não. B. As práticas religiosas dos povos originários eram monoteístas. Todo mundo tem que saber que os indígenas tinham vários deuses. Não eram só, eram vários deuses. Então, monoteísta em povos indígenas originários, acho que não, tá? O manto Tupinambá representa uma conexão entre encantados, seus antepassados e sua sabedoria, e era usado, entre outras situações, em rituais antropofágicos. Temos que analisar, lembra que antropofágico, né? Comer as pessoas, tá? Então vamos ver depois. O manto Tupinambá era uma vestimenta comum. Ó, tem que ver se no texto fala que ele era uma vestimenta comum. Eu acho meio difícil, porque se estava lá na Dinamarca, o manto Tupinambá e veio para o Brasil, comum, acho que não. Usada pelos povos originários nos primeiros contatos com os colonizadores europeus do século XVI. Tem que pensar. Letra E. A apropriação de objetos e elementos da cultura e da religiosidade dos povos originários no período colonial foi uma prática restrita aos dos colonizadores dinamarqueses. Cara, teve colonizador dinamarquês no Brasil? Não era português, depois espanhol, uns franceses, uns holandeses, mas eu nunca ouvi falar em dinamarquês. Vamos ao texto. O manto Tupinambá, ganho comprado, furtado, quem saberá? Sabemos, é um ninho preso às paredes de outro continente. Depois de séculos, apesar do vidro que lhes tira o oxigênio, o vermelho sangue do Guará e o azul oceano da Araruna segredam algo que excede o Museu Nacional de Copenhague. Todo algodão em Viara, o manto tem a dimensão da mata. Vale pagar o ingresso para ver o vidro, jamais o espírito que incendeia o egoísmo do alarme. O manto rol de esferas arde de tanta memória. Seu lugar não é aqui. Será quem sabe? No limo, até porque nem entra, né? Que molda todos os corpos. Imagine se insuflado no ar, rarefeito, o manto se abrisse. Que tese posta à mesa explicaria os mortos, vivos enfim, em resposta ao rapto das almas. O manto quer voar para casa. A morte de seres torna inútil sua permanência. É preciso que ele se perca para acusar os assassinos. Ante essa inominável memória, algo será reiniciado. A raiz do que já não é árvore, mas frutifica. O rugido do que não é onça, mas afia as garras. A umidade do que não é chuva, mas afoga a mão criminosa. Exilado num continente onde avós, para ir ao cinema, colam os netos à sombra. O manto reflete sua natureza. Ágil, urna em território de neve. Ao redor do vidro, línguas tecem silêncio por respeito ou desprezo. Não sei. Sabemos. Entre aqueles que fiaram o manto, um canto se alonga, alheio ao seu sequestro. Sobre a terra desolada, um pássaro voa. Um filme etnográfico chama os culpados pelo nome. Haverá, diante disso, ossos suficientes para serem atirados contra o vidro? O manto Tupinambá é um ninho na escuridão do mundo? Respira no oceano de espelhos a sua ira. Só desculpa aí a dicção da fala, porque primeiro eu escolhi o texto, porque eu acho que esse texto, para a questão, não está ajudando em nada, cara. Ele não te auxilia em blá nenhuma. Vamos voltar aqui à questão e vamos usar os nossos conhecimentos sobre a colonização do Brasil, né, a invasão pelos europeus. A colonização europeia nas Américas foi estruturada na exploração dos povos originários, cuja escravidão, de início foi, depois vieram os povos africanos, né? Foi baseada no respeito, cara, respeito às regras religiosas sempre, por quê?
Porque inicialmente vieram os jesuítas e era para catequizar os índios, tirar dos índios, né, os indígenas, a sua cultura religiosa de antepassados e agregar neles uma nova cultura católica, né, precisando de novos cristãos. Então, a letra está muito errada. B. As práticas religiosas dos povos originários eram monoteístas. Não. Os povos indígenas tinham vários deuses. Então, monoteísta, esquece, né? Sem chances, aqui está errado. C. O manto Tupinambá representa uma conexão entre encantados, seus antepassados e sua sabedoria. E era usado entre as situações rituais antropofágicos. Parece ser mais a ver, né? Porque esse manto deve ser algo especial, e esse manto tem que ser usado talvez por pessoas que têm uma conexão com espíritos e tudo mais. Vamos deixar assim com um certinho de uma dúvida. Se nada mais for interessante, marcamos essa. O manto Tupinambá era uma vestimenta comum. Ah, não, né? Se já tinha lá na Dinamarca, os caras estão vendendo de volta para comum, não serve. A apropriação de objetos e elementos da cultura e da religiosidade dos povos originários no período colonial foi uma prática restrita aos colonizadores dinamarqueses. Não, na verdade ele caiu lá em Copenhague porque ele comprou e ele levou para lá. Mas dinamarquês no Brasil, sem chances. Né? Talvez hoje no Rio de Janeiro, no Carnaval. Mas em resto, não tem. Então realmente a gente pode marcar a letra C de Champinho nessa linda questão de prova da URGS de 2025 de História. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se entenderam a questão, porque é uma questão que o texto não ajudava em nada, é uma questão que totalmente tinha que saber esse conteúdo de antemão. Beleza? Então tá, pessoal. Se gostaram, curte aí, se inscreve aqui no canal e segue também lá no TikTok para mais vídeos de Química, Física, História, Geografia, Biologia, Matemática que seja. Um beijo, abraço, até a próxima. Isso aí, tchau, tchau.